Saudações, essa é a versão mais resumida e ilustrada da live de ontem, na qual nós discutimos as três doutrinas navais das três grandes superpotências do mundo contemporâneo. Começar com a teoria bem básica. Mackinder fala, a Heartland, o centro do mundo, está na Eurásia. Estamos em agosto, só que chega outubro, então, Deus me livre, não quero nem pensar. É o centro do mundo. Pela descrição dele, em algum lugar entre a Rússia e o Cazaquistão. Ele diz que quem controla a Eurásia, quem controla a Heartland, controla a Eurásia. Quem controla a Eurásia, controla o mundo. E se a gente for parar para pensar mesmo, o velho mundo, a Eurásia e a África, ele tem o quê? Quase 7 bilhões dos 8 bilhões de habitantes do planeta. Então, lá reside praticamente 7/8 da população mundial. Certo? Então, esse é o ponto. A gente tem que... Os Estados Unidos, porque se tornaram uma nação muito poderosa, muito rica... Boa noite, Ana Valéria, seja bem-vinda. Por terem se tornado uma nação muito poderosa, muito rica, eles acabaram desenvolvendo a tese e vendendo a tese de que eles eram o centro do mundo. Só que Mackinder já falava, cara, não é. O centro do mundo é a Eurásia e a África, especialmente a Eurásia, e o centro da Eurásia é aquela região entre o Cazaquistão e a Rússia. Quem domina aquilo, domina o mundo. Certo? É a Heartland. Agora, os Estados Unidos, eles estão isolados no continente americano, né, na América do Norte. Eu e muitos geógrafos consideram a América do Sul um continente separado da América do Norte. Então, vamos lá. Quem são os vizinhos dos Estados Unidos? Os vizinhos dos Estados Unidos... Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Os vizinhos dos Estados Unidos são, essencialmente, esquece Bahamas, né? Groenlândia. Os vizinhos dos Estados Unidos são, essencialmente, Canadá e México. Então, os Estados Unidos... Olá, Luciana. Seja bem-vinda. Os Estados Unidos não têm, por terra, nenhum inimigo real. Por terra eles não têm. Agora, pelo mar, aí quem desenvolveu essa teoria foi um almirante americano. Isso, exatamente, bem-vinda mesmo, né, Luciana? Foi um almirante americano chamado Alfred Mahan. Deixa eu colocar os nomes para vocês, caso queiram pesquisar depois, eu sempre acho isso muito importante. Ele chamava Alfred P. Mahan. O almirante Mahan, isso para defesa, não para ataque, Guilherme. Para ataque, eles não têm uma geografia passada. Para defesa, eles têm. E, inclusive, essa é a essência da nossa discussão de hoje. O almirante Mahan percebe, já no fim do século XIX, antes de Mackinder, essa coisa que os Estados Unidos, bom, eles não têm inimigo por terra, né? Não têm inimigo por terra. Eles são separados do México, que não é um país que oferece uma ameaça militar para os Estados Unidos, por um deserto. Estão separados do Canadá, que é um país que fornece ainda menos ameaça, por florestas, montanhas e pradarias. Então, é um local que não dá para ser invadido. Certo? O perigo, o almirante Mahan disse, viria do oceano. Certo? Ele imaginou que no futuro a Rússia pelo Ártico, o Japão pelo Pacífico e a Alemanha pelo Atlântico. Então, Alfred Mahan propõe um colar que os Estados Unidos desenvolvesse antes de qualquer força armada para defesa. Ele imaginou o seguinte: não dá para invadir os Estados Unidos por terra. Se os Estados Unidos forem invadidos, vai ser por mar. Daí a questão da doutrina naval é tão importante. Se os Estados Unidos em algum momento for invadido, isso vai ser por mar. Então, os Estados Unidos precisariam fazer um colar de defesa. Foi nesse sentido que os Estados Unidos anexam ilegalmente o Havaí, que era um país independente. Eles invadem Guam e as Filipinas. A anexação ilegal do Havaí é um caso à parte. Houve a guerra hispano-americana, que foi provocada pelos Estados Unidos, para exatamente tomar a posse de colônias espanholas para usar como colar de defesa. Exatamente. E por isso, é óbvio que os americanos e os chineses sabem disso.
o exercício que eles fizeram do lado das aletas foi provocação pura. Foi provocação pura. Falou, opa, o babado aqui agora é o outro. Isso foi provocação pura, velho. Então, veja bem, por conta dessa doutrina do almirante Mayhem, eles anexam ilegalmente o reino do Havaí, então expandem as fronteiras do oeste para milhares de quilômetros, 4.000 quilômetros oeste. Não satisfeitas, promovem a guerra hispano-americana e anexam Guam e as Filipinas, certo? No Oceano Pacífico, compram uma parte das Ilhas Virgens, certo? E anexam Porto Rico no Caribe, para aumentar esse colar na direção do Atlântico. Paralelamente, os americanos promovem a lei do guano. A questão não era o guano. Ele falou assim, a lei, um terreno, pedaço de terra, qualquer pedaço de terra, no Pacífico, que não tivesse um país formalmente dono, mas fosse explorado por uma empresa americana, passaria a pertencer aos Estados Unidos. Foi nessa que eles acabam anexando de maneira ilegal, inclusive também em função da Primeira Guerra contra a Alemanha, anexaram a Samoa Americana. A Samoa Americana fazia parte da Alemanha. Então, eles conquistam ilhas em função dessa lei do Guano, inclusive no Oceano Índico, conquistam a Samoa Americana dos alemães, né? Tomam as Filipinas e Guam dos espanhóis. Certo? É assim que eles constroem seu império naval. E por muito tempo, gente, você vê, a essência... Boa noite, Zélia, como é que tá em Anápolis? Porque aqui em Catalão, falando pra você, aqui o babado tá tenso, tá quente, seco, difícil de respirar, difícil de viver aqui. Nossa Senhora. Mas vamos continuar. Então, os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial porque a guerra da Europa quem venceu foi a Rússia. E a guerra da Ásia também quem venceria era a Rússia. Só que, veja bem, eles desenvolvem uma arma que na época ninguém tinha, que era a bomba atômica, solta ela em Hiroshima, não foi para vencer a guerra contra o Japão. Certo? A guerra contra o Japão foi igual à continuação da guerra do Paraguai pelo Brasil, uma crueldade inútil e desnecessária. Certo? Então, eles usam a bomba atômica mais contra a União Soviética. Isso, nossa sério, faltando água. Não, aqui pelo menos o nosso prefeito não faz a melhor coleta de lixo do mundo, mas a água está tranquila, foi bem planejado. Mas olha só, a essência da vitória na Segunda Guerra Mundial foram os porta-aviões. Então, se a gente for falar de doutrina naval americana, a gente tem que pensar em três coisas. Primeiro, é muito difícil invadir os Estados Unidos. Na verdade, até o desenvolvimento das armas hipersônicas pela Rússia, na prática, era impossível. Quer dizer, era possível em teoria, mas na prática não era. Só o desenvolvimento das armas hipersônicas pela Federação Russa muda esse equilíbrio. Então, de um modo geral, até 2009, os Estados Unidos eram inexpugnáveis. Segundo ponto. Os Estados Unidos têm na Marinha a mais importante das suas forças armadas. Embora nos filmes, a gente sempre veja uma exaltação da Força Aérea, igual Maverick, né, um Top Gun revivido, e do Exército, na prática, a força militar mais importante dos Estados Unidos é a Marinha. E qual que é o pilar da doutrina naval americana? O porta-avião. O porta-avião cabe 5.000 marinheiros, fuzileiros, né? Ele é a expressão da força militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com os 11 porta-aviões que tem, veja, 11 porta-aviões. Basicamente, metade dos porta-aviões que existem no mundo são americanos. Tem 11. Com 11 porta-aviões, os Estados Unidos podem expandir o seu poder para basicamente qualquer lugar do mundo. Certo? Você leva um porta-avião, é como se você levasse um pedaço dos Estados Unidos. Você pode levar armas, aeronaves, não só caças, como helicópteros, mísseis, inclusive nucleares. Então você expande o seu poder para qualquer lugar do mundo.
junto com o porta-avião não desloca sozinho. Ele vai com uma flotilha, certo? Submarinos por baixo, destroyers, cruzadores, corvetas, contra-torpedeiros. Então, vai junto. São flotilhas. Não é ter 11 porta-aviões. Na prática, são 11 flotilhas. Então, não, eu tenho certeza que os porta-aviões se tornaram obsoletos. Certo? Boa noite, Alex. Por que eles se tornaram obsoletos? Mais uma vez, a questão foi o desenvolvimento dos mísseis hipersônicos. A partir do momento que desenvolveram os mísseis hipersônicos, em especial o Zircon, na prática, gente, o porta-avião hoje é só um alvo. É um pato gordo, desajeitado, lento. Enquanto o míssil hipersônico é um falcão peregrino. Certo? É isso. É um pato manco, gordo, lento, desajeitado contra um falcão peregrino. Porque o Zircon, ele foi feito para afundar porta-avião. Vocês podem, inclusive, pesquisar mais tarde. É difícil de conceber o tanto que um porta-avião é difícil de afundar. Certo? Afundar um porta-avião é uma tarefa demorada. Aqueles porta-aviões brasileiros que um deles parece que você perdeu no mar, foi toda uma pataquada, e foi afundado, levou 4 dias para afundar. Encheram ele de bomba e só afundou depois de 4 dias. O porta-aviões, coloquem isso nas cabeças privilegiadas de vocês. O porta-aviões era uma máquina formidável. Porque você leva o seu poder naval e, sobretudo, ele é muito difícil de ser afundado. Era difícil de ser afundado. O Zircon, porque o lance de você afundar um porta-avião é que ele foi feito para não afundar. E ele é muito bom nisso, em não afundar. Certo? Agora você pensa nisso hipersônico. O Zircon. Vou até passar aqui para vocês, só para vocês entenderem direito o que é o Zircon. Nós temos o 3M22 Zircon. Ele faz Mach 8 a Mach 9, o que significa, na prática, 11 mil km por hora. Gente, na boa, se vem um petardo a 11 mil km por hora, só para vocês terem uma ideia, ele tem 9 metros, ele é maior do que um poste. Os postes de eletricidade, cidades que ainda tem, né? Quem mora em cidade maior não tem evidentemente, poste, mas em cidade menor, os postes têm 6 metros. Então, é um poste e meio, certo? Ele atinge até 1.000 quilômetros, né? Do local que pode ser lançado 1.000 quilômetros de distância, e pesa mais ou menos, ele não é pesado, não. Ele pesa mais ou menos 400 quilos. É um petardo. Força igual máximo de aceleração. Você tem uma haste de 400 quilos descendo a 9 vezes a velocidade do som, certo? 9 vezes a velocidade do som. E quando bate no porta-avião, não é que ele afunda o porta-avião, não. Sabe, ele não vai fazer um buraco e a partir daí o porta-avião afunda, não é isso. Quando ele bater no porta-avião, pelo peso, pela força, pela energia, ele vai simplesmente partir o porta-avião em meio, igual fez com o Titanic. A lógica do Titanic. Não é cavar um buraco por onde a água entra e vai afundando dentro. Não. Você bate, ele racha no meio. Certo? Ô, Otávio, seja bem-vindo. É como você dá uma machadada. Estou bem, graças a Deus, Pai Todo-Poderoso. É como você dá uma machadada. Você pega uma machadada e pum, passa no meio e afunda. Essa é a lógica. Tá certo? Essa é a lógica do míssil hipersônico. Então, a construção pela Federação Russa de mísseis hipersônicos tornou, na prática, os porta-aviões em armas obsoletas. Não faz mais sentido. Então, por que a China fez 3? Porque a lógica dos porta-aviões chineses é diferente da lógica dos porta-aviões americanos. Como nós vamos falar das 3 doutrinas navais, nós vamos chegar nesse ponto. Eu quero primeiro discutir a doutrina naval americana. Doutrina naval americana, então você pensa, os Estados Unidos são banhados por 3 oceanos, né? O Atlântico, o Pacífico
e o Ártico. O Ártico banha o Alasca, o Pacífico banha o Alasca, Oregon, Washington, Califórnia. E o Atlântico banha, incluindo aí o Golfo do México. Então, eu ouvi notícia a esse respeito, Otávio. Inclusive, eu estava até comentando no nosso grupo no Telegram que talvez eu demorasse para abrir a live para confirmar se esse ataque terrorista no aeroporto de Bagdá é verdade ou não. Mas aqui o povo antenado, qualquer coisa, alguém dá o grito. Oh, realmente foi verdade. Eu olhei os noticiosos, nenhum falou nada. Mas no Reddit, o povo está comentando. E o Reddit é interessante também, porque muita gente usa para aprender inglês e jogar videogame, e tem gente do Iraque falando que é exatamente isso que você falou, que o aeroporto de Bagdá está na mão dos Estados Unidos. Mas vamos, aguardemos. Se for verdade, a gente fica sabendo antes da live terminar. Certo? Mas, por enquanto, vamos nos concentrar nessa lógica da Marinha Americana. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, certo? 11 porta-aviões. São máquinas caríssimas. O último, o Gerald Ford, que é o primeiro da classe Gerald Ford, os anteriores são quase todos da classe Nimitz, os que estão ainda em operação. Ele custou 20 bilhões de dólares, cara. Isso são 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Nossa, o trem, eu não sei se vocês estão ouvindo. O locomotivo está animada hoje. Só um momentozinho. Pronto. Então vamos lá. A questão aqui é que os Estados Unidos usam os porta-aviões para projetar o seu poder militar. E eles têm 11. Uma outra coisa que os Estados Unidos vêm fazendo é controlando ponto de passagem. Eles criaram alguns países para isso. Veja só, o Vietnã do Sul e a Coreia do Sul e Taiwan foram 3 países criados para... Boa noite, Leandro, seja muito bem-vindo. Então, Vietnã do Sul, Taiwan e Coreia do Sul foram 3 países criados pelos Estados Unidos para fazer frente à China e à União Soviética, certo? O Vietnã mais para a China, mais contra a China do que a União Soviética. Opa! Se eu pudesse, eu queria sorvete com açaí e pedra de gelo, que eu falo, seu negócio aqui é difícil. Então, olha só, está muito quente. Então, eles criaram países inteiros para conter, né, na visão deles, o Japão e a China, perdão, a União Soviética e a China. Eles encheram o mundo de bases militares, e muitas dessas bases militares... outro país que eles criaram, outro país que eles criaram para dominar os mares foi o Panamá. O Panamá era um estado da Colômbia. O Panamá era um pedaço da Gran Colômbia. Certo? Quando existia a Gran Colômbia, que era o antigo vice-rei de Nova Granada, certo? O antigo vice-rei de Nova Granada, tinha a atual Venezuela, a atual Colômbia, o atual Equador e o Panamá. A Colômbia se torna independente e o Panamá era um estado da Colômbia, igual o Rio Grande do Sul, e o Amapá e o Acre são estados do Brasil. E aí os Estados Unidos, como o presidente da Colômbia não quis ceder um pedaço do país para fazer o canal, eles simplesmente conspiraram, né? Então, eu acredito mais que eles estão se preparando para sair do Iraque do que para entrar. Porque a coisa, Ana Valéria, está muito feia na Síria. A coisa está ficando muito feia na Síria. Cada dia mais eu vejo vídeo dos russos abertamente enfrentando os americanos na Síria. Não é questão dos sírios enfrentar os americanos. Cada vez mais eu vejo vídeo de russos em caminhões russos, helicópteros russos, com mísseis russos e cobertura aérea russa, enfrentando ativamente os Estados Unidos no norte da Síria. A Rússia está lá. Certo? Não é o Irã está lá. O Irã está lá desde sempre. A Rússia está lá. Então, a situação está tensa no Iraque, está muito tensa. Porque o Iraque é exatamente o país que fica entre a Síria e o Irã. E o Irã é o país que fica entre o Iraque e a Rússia. Então, tem muita coisa acontecendo.
Mas vamos tentar, por enquanto, enquanto a gente não tem essa confirmação, continuar com o lance da Marinha. Os Estados Unidos controlavam, olha só, veja como é que eles vão perdendo o controle das coisas. Eles controlavam o estreito de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb separa o Oceano Índico do Mar Vermelho. Ele conecta, na verdade, o estreito conecta dois oceanos e separa dois continentes. Então, o estreito de Bab el-Mandeb separa a Ásia, né, a Península Arábica, da África, e conecta o Mar Vermelho e, portanto, um pedaço do Índico ao próprio Oceano Índico. Eles controlavam o estreito de Bab el-Mandeb. Por que eles controlavam? Porque o Djibouti, um país muito pobre, que deve ter 1 milhão de habitantes, e uma única cidade na prática, no meio do deserto, descobriu uma estratégia interessante para ganhar dinheiro. Em vez de fazer acordo desvantajoso para instalação militar, base de país estrangeiro, simplesmente falou: ó, qualquer país do mundo que quiser alugar uma parte do nosso território para fazer uma base, estamos à disposição. Adivinha qual foi o primeiro país que aceitou a proposta? De pagar uma carrada de milhões de dólares por ano para ter uma base no Djibouti? Foi a China. A China foi a primeira. Como ela foi a primeira, ela escolheu o lugar. E ela tem uma base extremamente bem posicionada que fica entre a Arábia e a África. Entre o Mar Vermelho, que é a conexão na direção do Estreito de Suez, e o Oceano Índico. Então, a posição da China na África, especificamente no norte da África, nessa área que conecta o Estreito de Suez, o Canal de Suez com o Oceano Índico, é muito privilegiado por parte da China. No caso dos Estados Unidos, repetindo e sintetizando, só para terminar especificamente a doutrina naval-americana, é você encher o mundo de bases. A Rússia é uma potência naval de primeira grandeza. Deixa eu até mostrar, eu fiz 2 fios. Eu fiz um fio sobre a China e um fio sobre a Rússia. Deixa eu passar aqui para vocês. O fio sobre a China, no qual eu falo especificamente sobre o poder naval da República Popular da China, esse aqui. Deixa eu colocar aqui e colocar no grupo. Para quem tiver mais interesse sobre o assunto, esse aqui. Eu gosto de fazer fio. Às vezes eu até gasto minha energia pessoal mais fazendo esse fio do que fazendo a live. Porque eu acho interessante e justo que as pessoas tenham acesso à informação que eu estou falando, inclusive para poder discordar dela, né? Os Estados Unidos vai no no mundo militar. Eles mentem, mas falam que o público deles quer ouvir, né? Então, deixa. Não vai ser eu que vou grilar com aqueles infelizes, não. Nós vamos fazer um site para nós, Pedro. Nós vamos fazer um site para nós. O esquema da Rússia, e eu vou falar. Então, já vou falar sobre a doutrina naval da Rússia. Quem tem o esquema de fazer uma frota muito numerosa, de padrão industrial, na verdade, é a China. A estratégia russa, ela é mais maquiavélica. Aí, ó, passei tanto no grupo quanto aqui os fios sobre a capacidade naval da Rússia e da China. Vamos começar falando da Rússia. A Rússia, ela é banhada por 3 oceanos. Ela é banhada pelo Atlântico, na forma do Mar Negro e do Mar Báltico. Ela é banhada pelo Ártico e ela é banhada pelo Pacífico, na forma do Mar de Bering, do Mar de Okhotsk e do Mar do Japão. Ela é banhada por 3 oceanos. Ela tem frotas, a frota do Báltico, a frota do Mar Negro, a flotilha do Cáspio, a frota do Ártico e a frota do Pacífico. São 5 frotas. A estratégia russa é a seguinte: ela não tem uma tonelagem tão alta quanto a chinesa ou a americana. Em tonelagem,
hoje, boa noite, Rosélio. Seja muito bem-vindo. Em tonelagem, a maior frota do mundo, em tonelagem e volume de belonaves, né? A maior frota naval do mundo hoje é a chinesa. Nós vamos falar sobre ela. Então, ela ultrapassa dos Estados Unidos. A Rússia não é uma concorrente em tonelagem. Sim, sim, sim. Só que a Rússia tem uma estratégia que eu acho muito mais inteligente. Olha, a estratégia básica da doutrina naval americana é expanda o seu poder e leve ele para o mundo inteiro. Controle os pontos de passagem. Gente, por que a China fez a iniciativa Cinturão Estrada? Para poder fazer... Já explicamos no começo da live que a Eurásia e a África tem 7/8 da população mundial. Certo? Se a China fizer uma rede de ferrovias, trem-bala, conectando o mundo inteiro, ela não precisa de passar pelos mares. A verdade é essa. A criação do Estado de Israel foi para impedir a Ásia de se conectar com a África. Por isso que o problema israelense vai ter que ser solucionado. Para conectar a Ásia com a África. Os recursos de um com a necessidade industrial do outro. Fato. Veja bem, para você fazer a volta, você imagina que você vai fazer um negócio entre a Inglaterra e a China. O navio sai... A Inglaterra hoje quase não tem porto, né? Mas sai lá de Bristol. Sai de Bristol, desce pelo mar irlandês, certo? Desceu pelo mar irlandês, vai pelo Golfo Cantábrico, entra no Oceano Atlântico, entra através do Estreito de Gibraltar, no Mar Mediterrâneo, depois atravessa o Canal de Suez, entra no Mar Vermelho, entra no Mar Vermelho, atravessa Bab el-Mandeb, entra no Mar Arábico. Vai pelo sul do Mar Arábico até atravessar o Sri Lanka. Sobe um pouco para o norte e atravessa o Estreito de Malacca e depois o Estreito de Singapura. Entra no Mar da China Oriental. Depois, o Mar da China Meridional, perdão. Depois no Mar da China Oriental. Depois, sei lá, no Mar do Japão. Você tem que fazer uma volta enorme. A China está fazendo uma rede de trem-bala. Sim, exatamente. Foi o que nós comentamos no começo da live. A doutrina naval dos Estados Unidos agora é uma piada. Um porta-aviões é só um pato gordo esperando ser afundado por um míssil de circo. Ou pior ainda, por um bulava. Né? Se for por um ciclo, vai ser quebrado no meio e afundado. Se for por um bulava, ele vai ser reduzido a pó. Mas veja bem. Então você tem que fazer uma volta assim, ó. Então veja bem. O controle dos pontos de passagem pelos Estados Unidos só faz sentido se o mundo continuar dependendo da navegação. Só que o mundo não depende mais da navegação, depende cada vez menos da navegação por causa de iniciativas como o Cinturão Estrada, ou por causa da iniciativa russa de se conectar com a China através do Irã e da Índia. Certo? Você tem um corredor. A Índia tem um corredor que conecta o país com o Irã, com a Rússia e com a Europa através do Mar Cáspio. Então, esses países estão desenvolvendo alternativas para não ter que usar os oceanos. Esse é o ponto. A China pretende conectar o mundo pelo meio muito mais eficiente do sistema ferroviário. E, com isso, se livrar do poder naval dos Estados Unidos. Certo? Agora vamos à Rússia, que é o que a gente estava falando. O que a Rússia pretende? A Rússia, como eu disse, ela tem um litoral imenso. Certo? Imenso, imenso. Ela é basicamente metade do litoral do Ártico, de um oceano inteiro, em Rússia. O litoral que a Rússia tem no Pacífico também é gigantesco. Toda a península de Anadyr, os dois lados da península de Kamchatka, o litoral dos oblastes de Vladivostok e Khabarovsk, mais as Ilhas Sahalina. Então tem um enorme litoral no Pacífico. Um grande litoral no Atlântico. E controlado por países hostis. No Báltico, todo o Báltico
está cercado por países hostis à Rússia. Finlândia, Suécia, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Dinamarca. É difícil você saber qual, e a Alemanha, qual desses países é mais hostil à Rússia. No Mar Negro, bom, pedindo que ela tomar Odessa, o Mar Negro vai ser um lago russo-turco. Com a Turquia ela consegue se entender. O Mar Cáspio. Bom, o Turcomenistão é um país complicado, o Azerbaijão é um país complicado, mas, do modo geral, está sussa no Mar Cáspio. Certo? Qual que é o problema da Rússia? A Rússia e a China veem a doutrina militar americana de uma maneira diferente. Sim, sim. Você tem um ponto. Realmente. No passado, a Rota da Seda era feita no lombo de jumento e camelo e o lucro compensava. Mas vamos voltar no seu ponto. A questão aqui, o ponto aqui, é que chineses e russos veem o desafio americano de maneira diferente. Os chineses são comerciantes. Historicamente, os chineses são um povo de comerciantes. Eles não gostam de guerra. Guerra atrapalha os negócios, porque impede a comercialização e porque mata os clientes. Por que a China não gosta de guerra? Porque guerra mata o cliente. Imagina, eu estou aqui. Eu sou um cliente. Pertinho de casa tem a mercearia Santo Antônio, que é o mercadinho aqui da Quebrada. O que aconteceria com o seu Ângelo se, de repente, ele começasse a ofender os clientes? Ele ficaria sem cliente? Isso é ruim? Porque ele é um comerciante. O comerciante depende da assistência de cliente. Seja fornecedor, seja pessoa que compra. Ele precisa ter um fornecedor e cliente. A China encara as coisas da mesma maneira. A China não gosta de inimigo. Não gosta de ter inimigo. Ela gosta de ter cliente e fornecedor. Historicamente, há milênios, os chineses são um povo de comerciantes. Os árabes são um povo de comerciantes. Mais banqueiro que de comerciante. Mas a lógica se aplica a eles. A guerra é ruim. Porque na guerra, no limite, você mata seu cliente. Ou você mata seu comerciante. E aí você está perdendo dinheiro. Para que a guerra? Então, o que a China pensa? Para evitar o confronto, eu vou deixar de depender dos pontos que os Estados Unidos controlam entre os oceanos, entre as passagens, né, entre os mares. Por exemplo, o que a China vai fazer? Um estreito na Tailândia. Certo? Essa é outra questão. O estreito de Kra na Tailândia vai permitir que a China reduza em 3 dias a passagem Pacífico-Índico. Mais do que reduzir em 3 dias, vai deixar de ser necessário passar pelos estreitos de Malaca e de Singapura. Então, a China ganha 3 dias e deixa de passar em 2 estreitos problemáticos controlados indiretamente pelos Estados Unidos. Certo? Essa é a questão. A China não quer guerra. Saudações, Luiz Gonzaga, seja muito bem-vindo. A China não quer guerra. A China quer comércio. E quer fazer comércio. Qual que é a estratégia dela? Ela tem tecnologia? Tem, mas não é igual à Rússia. Só que tem uma coisa que ela tem mais que a Rússia e infinitamente mais que os Estados Unidos. Poder econômico e industrial. Então, o que ela está fazendo? Em tonelagem, a frota naval chinesa ultrapassou dos Estados Unidos. Hoje, a maior marinha do mundo é a chinesa, não é mais a americana. E aí a China leva vantagem. A marinha naval dos Estados Unidos, certo? A marinha naval dos Estados Unidos... porque se você pensa em termos ocidentais, você não entende a lógica disso. Pensa bem. Os porta-aviões dos Estados Unidos estão distribuídos por porrada de mares. Tem 2 em Catar, por exemplo. Está distribuído pelo mundo inteiro. Então, está pulverizado. A China, não.
A China prioriza a defesa do espaço marítimo, né? Plataforma, as Ilhas Paracel, as Ilhas Spratly, o Estreito de Taiwan, o litoral do Mar da China Meridional, do Mar da China Oriental, do Mar Amarelo. Esse é o espaço naval chinês. Para garantir que, eventualmente, algum país se equivoque no seu relacionamento com a China, ela também tem uma força naval importante no Estreito de Bab el-Mandeb, em Djibouti. Certo? Veja bem. Então, a China tem um poder naval maior que os Estados Unidos e muito mais concentrado nos lugares que ela precisa. Os Estados Unidos, que dominam o mundo, está pulverizado no mundo inteiro. E a Rússia? A Rússia, a estratégia naval da Rússia é absolutamente brilhante. A Rússia precisa defender o seu próprio território. Então, ela tem mais navio do que a China e que os Estados Unidos. Só que menor. A tonelagem é bem menor. Porque ela tem poucos navios grandes. São navios de defesa. E mais do que isso, a Rússia entendeu uma coisa. Eu não preciso lutar com os navios do inimigo. Eu só preciso afundá-los. Não é brilhante? Para que eu vou fazer porta-avião para lutar com o porta-avião americano? Para que eu vou fazer 300 navios igual a China para lutar com 300 navios chineses? Eu não preciso. Eu só preciso de afundar esses navios. Isso é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais eficaz. Eu só preciso desenvolver meios para afundar. Eu não tenho que lutar. Entendeu? E aí a coisa muda completamente de figura. Vou dar 2 exemplos práticos. A Rússia tem um litoral muito pequeno no Báltico. É o litoral em torno de Kaliningrad e o litoral da Íngria, no Oblast de Leningrado, cidade de São Petersburgo. Certo? Então, só dois oblasts russos são banhados pelo Mar Báltico. O Oblast de Kaliningrado e o Oblast de Leningrado. São os dois únicos oblasts russos banhados pelo Mar Báltico. E ela está cercada, reitero, no sentido horário. Está cercado por Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Nossa, estou cercado por inimigo. Vamos supor que esses inimigos tenham 200 navios no Báltico. A Rússia precisa de 200 navios? A Rússia precisa de 200 mísseis. 200 Kinjal. Ou 200 Zircon. Ou 100 Kinjal e 100 Zircon. É muito mais simples afundar os navios do inimigo do que fazer outro navio igual e os dois vão brigar. Fazer 2 navios para brigar, você não tem certeza qual vence, a não ser que você faça um maior. Você vai gastar aço, vai gastar recursos, vai gastar mão de obra, vai gastar dinheiro. Bobagem, gente, bobagem. Um círculo tem 9 metros. Um círculo tem 9 metros. Certo? Tem 9 metros. É leve. 400 quilos. É rápido. 11 mil quilômetros por hora. Cada segundo ele anda 3 quilômetros. O que qualquer porta-avião, qualquer fragata, qualquer encouraçado, qualquer destroyer pode fazer contra um círculo? Nada. Ele só vai afundar. Essa é a doutrina naval da Rússia. Eu não preciso ter mais navios que meus inimigos. Eu só preciso afundá-los. Eu posso afundá-los em terra, lançando bulavas. Posso afundá-los com caças, lançando quinjal. Posso afundá-los de fragatas, de corveta, de destroyer, de contra-torpedeiros, ou até de submarino, lançando mísseis hipersônicos nucleares. A Rússia tem 66 submarinos. Qualquer submarino a diesel da Federação Russa come com farinha um submarino nuclear dos Estados Unidos.
Os submarinos russos, 66, todos têm pele inteligente. E cada vez que eles vão para o estaleiro, eles voltam armados com mísseis hipersônicos. Um submarino, um único submarino, a diesel dos Estados Unidos, tem capacidade de fogo para afundar todos os porta-aviões dos Estados Unidos. E eles têm 66. Certo? Exatamente. É submarino e submarino a diesel também. Tem submarinos a diesel extremamente eficientes. E, para garantir a dissuasão final, a Rússia tem o Belgorod. Vamos comparar a maior máquina de guerra dos Estados Unidos, a maior belonave dos Estados Unidos, o porta-avião Gerald Ford, com a maior belonave da Marinha da Federação Russa, que é a 74, subiu. Os meus dados são de 2021. Certo? Exato. Não. E o Sarmat não é o mais eficiente dos mísseis hipersônicos russos. O matador mesmo, o terrível, o cruel, não é o Sarmat. Não é o Sarmat. Certo? Tem coisa pior. Veja bem. O Belgorod contra o Gerald Ford. Gerald Ford tem 5 mil marinheiros, o Belgorod só tem 60. Não, perdão, 68. Tem 120. 5 mil marinheiros contra 120. O Belgorod tem 6 mísseis Poseidon. Cada míssil Poseidon tem uma carga de 100 megatons. 2 vezes a Tsar Bomb. Então, o Belgorod tem 600 megatons. É o suficiente para destruir não um país, um continente inteiro. Na América do Norte, de Veracruz até Nome, no Alasca. De San Diego, como é que chama a capital de Newfoundland? St. John's. O Belgorod destrói um continente. Mais do que isso. O Belgorod tem embaixo dele um mini submarino, com capacidade para 20 marinheiros. Locharik. Feito com 6 bolas de titânio. Navega até 4 mil metros de profundidade com pinças. Você sabe os cabos de fibra ótica? Do qual depende a economia mundial globalizada? Você pode chegar e fazer assim, ó. Adeus cabo de fibra ótica. Então, e o que o Gerald Ford pode fazer? Ser afundado. Aí você pode escolher. Por um Vanguard, por um Kinjal, por um Circo, por um Bulava. São várias opções que podem afundar o nosso irmão Gerald Ford. O que pega o Belgorod? Você pode navegar a 500 metros de profundidade. Foi. O Poseidon é um Poseidon é igual você falou. O demo em pessoa, claro, vigiado por São Alexander Neves, que desceu e falou, vocês vão fazer isso. Então, a estratégia da Federação Russa é simples. Ela não precisa competir com porta-avião, com coraçado, com corveta, com destroyer, com cruzador. Ela só precisa afundá-los. Simples. Só afundar. Afundar é barato, é rápido, é limpo.
o custo estimado de um Circle? 30 milhões de dólares. Qual que é o custo estimado do Gerald Ford? 20 bilhões de dólares. A China também tem mísseis hipersônicos, só que ela tem dois problemas. Primeiro, o número de submarinos da China é insuficiente. A China tem poucos submarinos. Os Estados Unidos têm muito, tá? 40% deles estão no estaleiro. Mas os Estados Unidos têm muito submarino. Mesmo os 60% que sobrou, ainda é bem mais do que a China tem. Os porta-aviões dos Estados Unidos hoje não valem nada. Nada. Teve um famoso incidente envolvendo em 2010 o Donald Tusk, dono de alguma coisa, acho que é dono de alguma coisa, que era um destroyer dos Estados Unidos que estava enchendo o saco do Mar Negro. Aí o que acontece? A Rússia manda um MiG-24, que é um MiG bem antigo. A Rússia manda um MiG-24 e simplesmente toma o controle do destroyer americano. Pegou o destroyer americano e tomou o controle dele. Desligou ele, depois ligou só o radar e mostrou 10 mísseis nucleares apontados para ele. Depois ligou de novo. Soldados americanos ficaram com tanto medo, mas tanto medo, os marinheiros, que dezenas, quando chegou no porto de Odessa, pediu dispensa de medo. Então, esse trambolho chamado porta-avião é inútil contra a interferência eletrônica. Inútil, exatamente. Inútil contra o míssil hipersônico. Então não serve para nada. Os Estados Unidos basearam toda a doutrina naval deles numa tecnologia ultrapassada, que não aguenta a interferência eletrônica, que é uma das prioridades da Federação Russa, que é uma das coisas que a Federação Russa é mais poderosa, a interferência eletrônica, e não aguenta míssil hipersônico. Então, a força naval dos Estados Unidos vale o que o gato coloca na caixa de areia. Aí vamos à pergunta da Ana Valéria, que é uma pergunta interessantíssima. Por que a China escolheu a quantidade e o tamanho? Então, o caso da China é diferente. A Rússia tem que se defender. A China quer fazer negócio. Quando você quer se defender, infelizmente, pode ser necessário mandar o inimigo para outro plano espiritual. Então, qual que é a prioridade da Federação Russa? Mandar o inimigo para outro plano espiritual. A China tem outra prioridade. Ele é um país de negociantes. Você não quer mandar o inimigo para o plano espiritual. Você precisa de clientes. Você quer dissuadir o inimigo a não fazer merda. Gengis Khan, que foi governante da China, que iniciou uma dinastia chinesa, Gengis Khan era mongol, mas foi governante da China. O neto dele, inclusive, foi um governante famoso na China, Kublai Khan. Gengis Khan tinha uma questão parecida. Ele fazia guerra. Afinal, os cavalos dele precisavam pastar. Mas ele também fazia comércio. No começo, onde o pé dos cavalos de Gengis Khan pisava, o capim não nascia mais. A mais rica e maior cidade pré-industrial da humanidade, Bagdá, foi destruída pelos mongóis. Numa dessas. Resistiu, reduziu a pó. Foi uma boa ideia? Não foi uma boa ideia. Porque se você destruiu a maior, mais populosa e mais rica cidade que o planeta Terra já tinha conhecido, a árabe Bagdá, você perdeu um dos seus mais importantes clientes e fornecedores. Vocês não têm noção, a não ser quem estuda a história da civilização árabe,
Vocês não têm noção quanto a Bagdá foi rica. A humanidade nunca tinha conhecido uma cidade tão grande, tão rica quanto a Bagdá até a era industrial. Exatamente. E aí os mongóis foram lá e destruíram a cidade. O que eles ganharam com isso? Nada, o império deles acabou ruindo. Não é uma ideia inteligente. Foi um irmão de Kublai Khan que fez aquilo. Bobagem. Os chineses aprenderam que você não mata o seu cliente, o seu fornecedor. Então, o objetivo da China é diferente do objetivo da Rússia. Os russos não são um país de comerciante. Eles fazem comércio. Mas a prioridade deles é a defesa. Os chineses se defendem. Mas a prioridade deles é o comércio. Por isso que as duas estratégias são inteligentes. Não é que a estratégia russa é porque os russos são malvados e os chineses são inteligentes. Não. É que os objetivos são diferentes. Sendo o objetivo chinês, dissuadir. O que o Gengis Khan descobriu? Exato. Destruiu a Turquia. O que o Gengis Khan descobriu? E aí empurrou os turcos. Acabou empurrando os turcos e ia parar na Europa. O que o Gengis Khan descobriu? Ele fazia tipo uma moeda. Você pagava o tributo para o Gengis Khan, você ganhava uma moeda. A moeda, basicamente, dizia o seguinte: se você encostar nele ou em quem tiver com ele, você vai morrer, sua família vai morrer, sua cidade vai ser queimada, seu povo vai ser extinto. Cara, muito eficiente. A necessidade do exército de Gengis Khan até diminuiu. Porque se o comerciante, se a caravana tivesse aquela moeda, e você fosse um salteador, um rei inimigo, alguém quisesse roubar aquela caravana, você não ousaria. Porque se você ousasse, e Gengis Khan cumpria a palavra. Se alguém atacasse, por qualquer motivo, o portador de uma moeda, realmente ele morreria, a família morreria. A cidade seria destruída, a população escravizada e a civilização seria extinta. Gengis Khan é um mongol? Claro, mas Gengis Khan foi governante da China. Os chineses aprenderam. Por isso a estratégia chinesa é essa. Os russos não. Os russos são um povo 10 vezes menos numeroso num território 2 vezes maior. Os russos não querem matar os seus. Eu falei, gente, a Rússia não vai invadir a Ucrânia com infantaria. Ela vai simplesmente destruir a Ucrânia. Muito mais barato, muito mais rápido, muito mais indolor para os russos. Destruir é muito mais fácil que invadir. Para que você vai perder a vida de uma juventude que você nem tem tanto? A Rússia tem um problema demográfico, né? A população cresce pouco, as mulheres têm poucos filhos, o país é enorme. A Rússia precisa de gente, precisa de jovens, de crianças. Ela não vai matá-los. Se outros países acham que não precisa, como está lá o Zé mandando a própria população por abatedora, isso é um problema do outro país. Os russos não vão matar os deles. Então o que eles vão fazer? Dois comigo, Otávio. O que eles vão fazer? Ora, se você quer me agredir, eu vou te matar. Simples assim. Me agride e você morre. Porque ela não precisa de cliente. Inclusive por uma questão prática. O que a China vende, ela tem muitos concorrentes. Mas o que a Rússia vende, petróleo, energia, ela não tem cliente. São chamados bens de oferta infinitamente elástica. Não interessa o tanto que tem, alguém vai querer comprar. Simples assim. Exatamente. Então, quando a gente discute as 3 doutrinas navais, a gente percebe que nenhuma delas é necessariamente burra, nem a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles expandiram o poder militar deles e levavam esse poder militar para o mundo inteiro, usando porta-aviões. Era inteligente? Era. Por que não é mais? Porque agora tem míssil hipersônico e diferença eletrônica. Então mudou tudo. E esse cara sem ter o que fazer.
E eles não têm mais dinheiro. Não tem nem mais soldado. Os americanos estão gordos, diabéticos e mentalmente insano ou drogado. ¿Cuáles son las 3 ciudades de Estados Unidos con más gente en la calle? Seguro pensaste en Kensington, en Filadelfia, que se volvió famosa por ser una ciudad zombie. Pero hay 3 ciudades que, según un reporte federal del año pasado, tienen el mayor número de indigentes. En el puesto número 3 tenemos a Seattle, Washington. Con 13.300 homeless, o mejor dicho, personas sin hogar, este informe arrojó que en los últimos 2 años la tasa de desamparados aumentó un 22%. En el puesto 2 tenemos a Nueva York. La otra cara de la moneda de esta popular ciudad es que tiene 61.800 homeless. También esta tasa aumentó un 21% estos últimos 2 años. Y por último, la ciudad de Los Ángeles. El downtown de la ciudad es un refugio de 65.000 homeless que viven en plena miseria a causa de abuso de sustancias, enfermedades mentales, alto costo de vida y falta de acceso a la atención médica. Se dice que el número de indigentes puede ser aún mayor. Si te gustó el video... Cara, você prendeu os pretos tudo. Você drogou os hispânicos e os pobres. Você engordou a classe média. Você deixou maluco todos os jovens. Quem vai servir? Na verdade, o tamanho das forças armadas dos Estados Unidos vem diminuindo porque basicamente não tem mais mão de obra. Exato. Então, a essência dessas 3 doutrinas navais, nenhuma delas é necessariamente burra, embora dos Estados Unidos seja atávica. Por que atávica? Porque a realidade para a qual ela foi feita não existe mais. E por que 2 países inteligentes têm doutrinas navais completamente diferentes? Porque o objetivo deles é diferente. Porque eles são diferentes. A Rússia quer se defender, a melhor defesa é o ataque. Se tem lá... Gente, sério, de verdade, vamos parar e pensar aqui, calma, pensa no mestre Leider. Enquanto vocês pensam no mestre Leider, lembre-se que o mestre Leider tem que pagar a internet. Então, quem puder colaborar com o Pix, tá aqui o meu, ó, gente. Qualquer valor ajuda. Pronto. Ótimo. Além do mestre Leider que tem um problema na sua balança de pagamentos, que ele pertence à classe dos pobres, tem outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês. Você tem meios diferentes, necessidades diferentes e objetivos diferentes. Exatamente. Você tem meios, objetivo e necessidade diferente. Ora, se você tem meio, objetivo e necessidade diferente, é natural que as suas estratégias sejam diferentes. A Rússia tem uma capacidade de engenharia extraordinária, mas não tem uma capacidade produtiva tão grande assim. A China tem uma capacidade produtiva extraordinária, mas não tem uma capacidade de engenharia tão grande assim. Nossa, mas a China subiu um prédio em um mês, ela fez um prédio de 30 andares. Só que fazer uma guerra é bem diferente de fazer um prédio. Bem diferente. Bem diferente. Sim, exatamente. É. Não, cara, tem brasileiro no meio dessa, né? Eu fico horrorizado. Vai lutar pelos Estados Unidos. Cara, de verdade. Nem todos que estão nos vendo aqui, exato, porque não acha que ele está disposto a... Quem está disposto a morrer pelos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Quem está disposto a morrer pelos Estados Unidos? Hoje eu fiz um videozinho mostrando que a situação deles está caótica. Eles precisam de dinheiro. Sem dinheiro, a doutrina militar deles não tem como ser executada. O dólar, gente, o que é o dólar? O dólar é uma chantagem. Você já parou para pensar nisso, que o dólar é uma chantagem? Use o dólar, senão leva democracia em você. O Iraque tentou vender petróleo em moeda que não seja o dólar. O que aconteceu com Saddam Hussein? A Líbia tentou conversar com os países africanos para fazer uma moeda lastreada em ouro e petróleo. O que aconteceu com o Gaddafi? A Síria descobriu que tinha petróleo e começou a vender em qualquer moeda.
O que eles tentaram fazer com o Al-Assad? O dólar é uma chantagem. Use nossa moeda, senão nós levamos democracia até você. Só que hoje, quem tem medo da democracia? Junta essa pergunta com outra. Quem está disposto a morrer pelos Estados Unidos? Quem está disposto a morrer pelos Estados Unidos? A Rússia não tem medo. E ela não está disposta a morrer, mas está disposta a matar. Essa que é a questão. A China não. Os americanos são tão burros que eles não entenderam. Sério mesmo, eles não entenderam. Nossa maior adversária é a China. Não é. Não é. A China quer que os Estados Unidos fiquem bem. Porque querem comprar o que eles estão vendendo. Soja, milho, virou um Brasil, né? País exportador de commodities. Perfeito? E quer vender produtos industrializados. Os Estados Unidos hoje são a África da China. Já pararam para pensar nisso? Que os Estados Unidos hoje são a África da China? Os Estados Unidos hoje são a África da China. O que os Estados Unidos vendem para a China? Soja, milho, carne e entretenimento. Com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. É mistura de camponesa com biscate. Para não usar a palavra mais forte, que é vender entretenimento e commodities. Isso, o Brasil é a África. Os Estados Unidos é a África da China. A China é super satisfeita, cara. Super satisfeita. Ela quer que os Estados Unidos continuem mandando entretenimento e commodities. A China está super satisfeita, cara. E aí vem a besta do Trump. A China é nossa inimiga. Vem o idiota do Biden. A China é nossa inimiga. Não é. Que povo burro. A China não é inimiga dos Estados Unidos, mas nunca, nem quer ser. Nem quer ser, cara. Agora, a Rússia é diferente. Primeiro, a Rússia também não quer ser inimiga dos Estados Unidos. Ela não quer ser inimiga de ninguém. Ela quer ser deixada em paz. Ó, nós temos a nossa religião, nossos valores, nossos costumes, a nossa noção de liberdade. Deixa a gente em paz. Não é simples. Tá lá o cara. Tá lá o cara. Ele não tá me ofendendo, não tá me xingando, não tá me ameaçando. Ele nem faz muito negócio comigo. É só você não encher o saco dele. O que os Estados Unidos fazem? Vão encher o saco dele. A China falou, nós temos a Rússia, nós temos nossos 150 milhões de russos e nossos 17 milhões de quilômetros quadrados. Não mexam nenhum centímetro quadrado da nossa terra e em nenhum habitante do nosso país. O que os Estados Unidos fazem? Boa noite, Hanson. Ameaçam a integridade territorial da Rússia e os valores do povo russo. Cara, a Rússia está quietinha. É só não mexer. É um povo simpaticíssimo, gente. Quando eu fui na Rússia, eu fiquei bege. Sabe, você sente o olho torto dos franceses. Eu fui maltratado na Polônia. Mas na Bielorrússia, na Rússia, para ser honesto, na Ucrânia, eu fui bem tratado, cara. Igual gente, foi de boa, foi tranquilo. Os russos são um povo ótimo. É só não mexer com eles, é só deixar eles quietos. Qual que é o problema de deixar alguém quieto? Não, sério, qual que é o problema de deixar alguém? É igual a cobra. Toda vez que eu vou pro seu Wagner, eu faço questão de falar, ó, gente, vocês, tá vendo? Não enfia o pé aqui, não enfia a mão aqui. Toma cuidado com cobra. Não mexa com cobra. A cobra nunca te ataca. É você que ataca a cobra. A cobra só se defende. Ela tá quietinha, sem mexer com ninguém. Ela em paz. É só você não ir aonde ela está, encher o saco. Não é simples. Como não ser picado por uma cobra? Não enche o saco dela. Não vai onde ela está. Não pisa nela. É simples. A Rússia é a serpente. Ela está lá de boa. Fazendo um serviço ótimo. Dando sumiço em rato. Exato, né?
Mas não, os Estados Unidos não aguentam ver alguém quieto. Eles não suportam. A Rússia é meio perigosa, porque ela não tem medo. E tem meios. Gente, alguém que não tem medo e tem meios é alguém perigoso. Vamos dizer que eu estou na roça. Perdão, falar para essa analogia de roça. Porque eu sou roceiro. Eu moro na porra de uma cidade de 100 mil habitantes no interior de Goiás. Então, eu sou um roceiro. Eu nasci na roça. Vivi na roça até um certo tempo. Antes de roubar minhas terras, eu tinha minhas terrinhas. Meu pai tinha as terrinhas dele, meu avô tinha as terrinhas dele. Pequenininha, coisa assim, pequena, mas tinha. Eu sei, então vou fazer uma analogia de roça. E eu tenho um vizinho. Ele não me enche o saco, não me perturba. De vez em quando eu vendo umas galinhas para ele vende uns porcos para mim, tá tudo certo. Agora, eu não tenho arma. Eu tenho uma faca. Um pouco eu tenho uma faca. Uma faca. Vai ficar uma faca, ó. Eu quero uma faca. Esse negócio de passar no nariz, porque tá seco demais, rinossor. Isso aqui é uma faca. Eu tô armado com uma faca. Certo? Aí meu vizinho tem uma 12. Eu sou bravateira. Vem que eu te meto a faca. Vem que eu te meto a faca. Meu vizinho não, mas ele tem coragem. Muita coragem, muita coragem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou encher o saco do meu vizinho, que tem uma 12 coragem. O que eu ganho mexendo com alguém? Irritando alguém, ameaçando alguém que é mais forte do que eu, tem uma arma muito mais perigosa que a minha e tem 5 vezes mais coragem que eu. Isso faz sentido para vocês? Então a Rússia também não quer ser inimiga de ninguém. É só não mexer com ela. É simples, cara. É simples. É inacreditavelmente simples. Não mexa com a Rússia. A doutrina naval russa expressa a mentalidade russa. Se alguém mexer comigo, essa pessoa vai deixar de existir. Eu travo ela com interferência eletrônica e eu decido se eu afundo ou se eu pulverizo, se eu oblitero. Se eu quiser obliterar, eu lanço um bulavo. Se eu quiser afundar, eu lanço um circo, um quinjal. Depende. Né? Exato. É um povo que precisa de terapia. O europeu, o inglês, o americano, precisa de terapia, cara. Sério, precisa de terapia. Se tivesse aí, por exemplo, terapia em grupo, juntar, sei lá, né, até ver as gostas de filme, fazer um filme educativo, como superar. É tipo superar ex. Se você quiser ser feliz novamente, você vai ter que superar. Os Estados Unidos perderam a hegemonia na geopolítica mundial. Eles não são nem sombra do que eram. A dívida, a globalização, a desdolarização, a armadilha inflacionária, tudo isso destruiu a economia americana. Sem uma economia forte, sem a capacidade de usar o dólar como arma, os Estados Unidos não têm condição de fazer o que eles faziam. Eles têm que aceitar, vai doer menos. O mundo mudou e eles não vão conseguir trazer o velho mundo de volta. É um sofrimento desnecessário. Assume, aceita, dói muito menos. Correto? Em termos de doutrina naval, portanto, qual é a dos Estados Unidos se defender? Como? Principalmente com submarino e mísseis hipersônicos. Qual que é a doutrina naval da República Popular da China? Construir cardumes, alcateias de submarinos. Certo? Grandes frotas para proteger o território nacional, usando a sua capacidade industrial superior. Por isso a marinha deles hoje é a maior do mundo. E qual que é a estratégia dos Estados Unidos? Deveria ser ficar quieto, colocar o rabo no meio das pernas e ficar quieto. Mas infelizmente não é. Por isso, eles vão dançar de um jeito ou de outro. Correto? É o fim. Mas infelizmente eles não aceitam. Mas não é uma questão de você aceitar. O mundo mudou. O que os Estados Unidos gostam ou deixam de gostar não faz mais
tanta diferença, no fim não vai fazer diferença nenhuma. Perfeito? Esse é o ponto. E é isso que os Estados Unidos não entendem. De toda forma, gente, até mais.